Bom estarmos juntos mais uma vez, depois desses momentos tão especiais de louvores. Nós vamos abrir a palavra de Deus agora e vamos pedir que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Pedir para o Leandro melhorar um pouquinho o meu retorno. Vamos falar com Deus do jeito que estamos. Podemos? Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor continua e continuará sendo o nosso Deus. Quem seríamos nós se não tivéssemos o Senhor na nossa vida? Pai, as pessoas saíram das suas casas e aqui estão, e não vieram aqui para ouvir um ser humano, vieram aqui para ouvir o Senhor. Ouviram já pelas músicas, pelo louvor, pela lição que estudamos. Agora continua falando conosco ao abrirmos a Tua palavra, que possamos esquecer o que fizemos, o que faremos antes de estarmos na igreja, para que a nossa mente esteja 100% ligada no Senhor. Mais uma vez entregamos a nossa vida, nosso coração, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por gentileza. Louvor maravilhoso mais uma vez, que Deus abençoe. Amém. O tema dessa manhã é um tema forte, é um tema que vai exigir a sua atenção, é um tema que falará direto para nós. Por quê? A Bíblia tem 1189 capítulos. A maioria dos textos da Bíblia foram escritos por um Deus através do Espírito Santo, que iluminou, que inspirou os cerca de 40 homens que escreveram os 66 livros da Bíblia. O Espírito Santo que conduziu esse processo. E Deus sabe que pelo fato de sermos seres humanos, como os outros seres humanos que viveram ao longo das épocas, Deus sabe que aquilo que o ser humano precisava lá atrás, continua sendo aquilo que o ser humano precisa hoje. Por isso a Bíblia não deixa de ser um livro atual, um livro que faz a diferença quando o estudamos com oração, pedindo orientações de Deus. O caráter de Deus aparece na Bíblia. São 4.000 anos de história, de Gênesis a Malaquias, e mais 100 anos de história do Novo Testamento. São 4.100 anos de um Deus falando, de um Deus se mostrando, de um Deus se apresentando, falando sobre o seu caráter, os seus princípios, suas orientações. E a Bíblia é maravilhosa. Temos esses ensinamentos abertos, claros, acessíveis a nós, para entendermos o que Deus espera de nós, para entendermos as suas orientações para a nossa vida. Poderia falar horas sobre isso, mas o assunto não é esse. O assunto é que quando o apóstolo João, o último apóstolo, estava vivendo os seus últimos anos de vida, Deus, Jesus, o Espírito Santo, entenderam que deveriam revelar a João assuntos, orientações em relação ao futuro. João morreria, mas como seria o futuro da igreja? A palavra de Deus diz que Deus jamais faz algo que primeiro Ele não revele ao seu povo através dos seus profetas. Deus não faz com que sejamos pegos de surpresa. Ele nos mostra, Ele nos orienta, Ele nos diz qual é o próximo passo. E isso é importante, porque Deus exige, entre aspas, a palavra exigir não é boa, Deus espera que nós tenhamos fé, e não fideísmo.
Fideísmo é acreditar cegamente, era um salto no escuro. A fé não. A fé é baseado em evidências, é baseado em um Deus que se apresenta, um Deus que se mostra. Claro, você exerce a fé, mas não é uma fé sem nada. Por exemplo, Paulo diz em Romanos capítulo 1, que a natureza, as obras de Deus, a criação de Deus, deixam claro que tem que haver um Criador. Hoje a ciência, boa ciência hoje, mostra que o universo não poderia existir como existe, sem ter um Criador. Hoje a ciência verdadeira diz isso. E Paulo diz que nenhum ser humano tem desculpas para não acreditar nele, ao ver as obras da criação. Entendem isso? E você e eu que temos a Bíblia, a palavra de Deus, temos ainda um segundo livro, o primeiro a natureza, o segundo a palavra de Deus, para entendermos esse Deus, para entendermos aquilo que Ele sonha para nós. Mas quando João estava para morrer, Deus entendeu que João precisaria receber algumas informações que seriam para o seu tempo, que seriam para admoestar, aconselhar, motivar, proteger a igreja, mas ao mesmo tempo, Deus revelaria para João o futuro da igreja, e Deus dividiria esses períodos da igreja, dos apóstolos até a volta de Jesus, em 7 períodos. Há um texto aqui, no capítulo 1 de Apocalipse, nos versículos 17. A partir do versículo 8, João começa a receber as orientações. Olha que interessante. Isso aqui é só um preparo para o que eu vou falar daqui a pouco, ok? Só um preparo, uma introdução. Versículo 8, Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que és, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 11, João estava tendo as visões, e essas subdivisões que Deus dá para João em relação ao futuro, Deus usa a didática, dizendo: João, escreve as 7 igrejas. Quais igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ao mesmo tempo essas igrejas existiam, elas tinham características. Então o Espírito Santo, ele usa desse conhecimento prévio de João em relação às 7 igrejas. Essas igrejas tinham características, as igrejas tinham um perfil, mesmo sendo igrejas cristãs, elas eram diferentes. Mas então o Espírito Santo, ele vai falar dos 7 períodos da igreja ao longo da história, mas ele usa a metodologia de atribuir a cada período um simbolismo de igrejas, que ao mesmo tempo, como eu disse, João teria informações para orientar as igrejas que foram divididas aqui em 7, mas ao mesmo tempo João teria a visão do futuro, características em relação ao futuro. Versículo 11 diz: o que vê, João, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ele dá um nome no versículo 11. Versículo 17, Jesus continua falando com João. É o Espírito Santo que conduz, mas Jesus está ali. É Ele que está dialogando com João, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está orientando os pensamentos de João. A inspiração não é ditado. Deus não ditou a Bíblia. A inspiração atua nos pensamentos, e Deus preserva o perfil, a individualidade do escritor bíblico, para que ele escreva no seu perfil, no seu estilo. Então a Trindade está juntos, mas Jesus está próximo de João.
João era o apóstolo mais próximo de Jesus. E Jesus vira para João, no versículo 17: não tema, João, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha agora, escreve, João, pois as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. João escreve, você viu, coloca num livro, escreve o que você está vendo para agora, mas também escreve de uma forma que quem viver no futuro terá informação. E queridos, qual é a preciosidade aqui? Leandro Egger, só um pouquinho mais meu retorno. Qual a preciosidade aqui? João recebeu um texto, e olha que interessante isso, aonde cada cristão, ao longo de todas as 7 divisões, as 7 épocas, cada um saberia o tempo que estaria vivendo, cada um saberia a condição da época religiosa que estaria vivendo. O Espírito Santo revelou para João as características de cada período, para que nenhum cristão em nenhuma das 7 épocas tivesse vivendo sem saber qual seria o próximo passo, quais seriam as orientações de Deus, as preocupações de Deus, os conselhos de Deus. Nenhum cristão seria deixado no escuro, entendem isso? Escreve as coisas que hão. Agora, não temos condições nesse momento de estudarmos as 7 cartas, ou o que aconteceu nos 7 períodos. Isso envolve história, comparação com a história. Mas o meu objetivo nessa manhã é falar um pouquinho do nosso período. E historicamente, o nosso período, estamos vivendo no último período. Éfeso, o tempo dos apóstolos. Esmirna, perseguição. Sardes, ainda, apostasia entrando. Pérgamo, o domínio romano papal. Filadélfia, Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia. Cada período, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, com as suas características. Pérgamo, apostasia. Tiatira e Sardes, o início da reforma. Filadélfia, a igreja que antecedeu a nossa, quando surgiu o movimento adventista, com Guilherme Miller, com os metodistas, com os batistas, os luteranos. E o último período, de 1844 para cá, começamos a viver o período de Laodiceia, o último período. E queridos, pare para pensar, é um Deus que vai falar com você e comigo através dessa carta, para dizer exatamente qual é o diagnóstico, como seria o povo dessa época, quais seriam os seus desafios, os seus problemas, que tipo de conselho Deus deveria dar para esse povo, haveria esperança para eles ou não? É isso que a gente vai ver. Vira a página da tua Bíblia, capítulo está na sequência, capítulo 3, a partir do versículo 14. Teria como desligar esse ar-condicionado que está aqui sobre mim? A palavra anjo, olha o primeiro versículo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. A palavra anjo em grego, angelos, pode ser traduzido como anjo ou como mensageiro. Simbolicamente, Deus está dando a mensagem para a igreja através de um mensageiro. O Espírito Santo está ali como mensageiro para falar à igreja de Laodiceia. Mas, muito obrigado, mas Jesus vai falar, porque Jesus, apesar de ser Deus, Ele também é o mensageiro da salvação,
e Ele vai falar. E nós vamos analisar as palavras de Jesus, que na carta a Laodiceia vai até o versículo 21. E Jesus começa dizendo assim: essas coisas, João vai introduzir a Jesus. O versículo 14 é uma introdução. Jesus começa a falar no 15. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. João está dizendo assim: quem vai falar com vocês agora é o Amém. Por que o Amém? O que é Amém? Traduzindo, assim seja. É um Deus que vai dizer assim, ó, vai ser assim. Eu estou dizendo, eu sou Amém, assim seja. Eu sou a testemunha verdadeira. Ele sabe o que está falando, Ele é fiel. Jesus vai dizer aquilo que Ele sabe que vai acontecer. O princípio da criação de Deus. Não é que Jesus foi o primeiro a ser criado, Ele é o que principia, é Ele que dá, Ele que faz a criação. Na Trindade, é Jesus que diz haja luz e houve luz. A Trindade estava junto, mas o executor da criação, como função, foi Jesus. É Ele que fez, e as coisas aconteceram. O Espírito Santo estava ali, Deus estava junto, mas Ele é o executor. Por isso Ele é o princípio da criação, Ele é o que principia a criação de Deus, ok? E aí Ele começa a falar. Ele vai começar falando das obras, das atitudes, da postura, da maneira como o povo que viveria antes da volta de Jesus estaria vivendo. Ele vai começar falando isso. Conheço as tuas obras, o versículo 15. Sei quem você é, sei como você age, conheço você. Estão entendendo? E ele diz quem é. Você não é frio e nem quente. O que é quente ou frio no aspecto espiritual? Porque ele está dizendo, você não é frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Forte isso. Jesus está usando, fazendo uma analogia. Ele usa o quente e o frio e o morno para dividir o seu povo do final em grupos. Quem é o frio? Quem é o frio espiritualmente? Quem é o ser humano frio? Aquele que não é aquele que não sabe nada, é aquele que sabe, que talvez conheça, mas que esteja vivendo sem se importar. Tem o conhecimento, sabe, mas não está preocupado em viver, não se entrega, não se envolve, não ora, não diz para Deus mudar a vida. Esse é o frio. Sabe que é frio, sabe que não está fazendo o que tem que fazer, apesar de conhecer, entende a sua realidade, diz assim, eu estou frio, eu estou afastado, eu sei, mas eu estou longe. Quem é o quente? Conhece a palavra de Deus, estuda a Bíblia, se entrega, se envolve, mas pede para Deus, Senhor, me dá um coração novo, uma vida nova, um caráter novo. Eu quero viver o Evangelho, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor me use. Esse é o quente, ele anda com Deus, ele vive o Evangelho, ele ama Deus, ele morre pela palavra de Deus. Esse é o quente. Mas notaram que Jesus não está criticando o frio ou quente? Ele está dizendo, quem deras fosse frio ou quente. Não é que ele está dizendo que o frio está tudo bem com aquele que é frio, não é isso. Vocês vão entender por quê. O problema de Laodiceia, que nós vamos estudar aqui, é o pior problema que um ser humano pode enfrentar. Nós vamos estudar ele daqui a pouco. Por que Jesus está dizendo que quem deras fosse frio ou quente? Porque a primeira coisa que faz com que nós avancemos na posição em que estamos
uma atitude que me mantenha onde eu estou. Se eu sou quente, continuo quente, quero crescer e ser cada vez mais quente, cada vez mais ligado em Deus. O quente sabe que ele está se entregando, ele não se vangloria, ele não é orgulhoso, ele não se acha melhor, mas ele sabe, ele está se entregando, ele está lutando, ele está combatendo o bom combate, ele tem consciência disso. Se ele cai, ele levanta, ele continua, ele recomeça, ele não para. Esse é o quente, mas ele sabe quem ele é. Mas o frio também. E quando o frio sabe quem ele é, quando ele realmente tem a sua autovisão e reconhece que não está vivendo aquilo que ele tem que ser, por pior que ele esteja, ainda há uma chance para ele, porque ele sabe que está longe, ele sabe que não está perto, ele sabe que está vivendo uma vida diferente daquilo que ele deveria viver. Então há uma chance para ele, porque ele reconhece que não é aquilo que ele tinha que ser. Entendem isso? A primeira coisa que Deus pede e tenta nos ajudar é fazer com que nós reconheçamos quem somos, a condição em que estamos. Davi, por exemplo, era um homem que queria tanto ser o que Deus sonhava para ele, que no Salmo 139 ele diz: sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus, me sonda, mostra para mim quem eu sou. Essa é a visão. Agora vamos entrar. O que é vomitar da boca? Qual a analogia aqui? É Jesus está querendo ficar perto, quer viver no coração, quer estar junto. Mas a igreja de Laodiceia está causando náuseas, mal-estar. Jesus está com o coração doído, entristecido por ver a condição da igreja. E qual é a condição da igreja? Está no versículo 17. Jesus está dizendo assim: olha, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, pois, ele está dando a razão, né? Pois, deixa eu explicar por que eu estou dizendo isso. Jesus está dizendo, aonde está o problema? Jesus está dizendo. E para um Deus que diz qual é o problema, o nosso Deus não diz qual é o problema só, Ele vai dar a solução depois, mas vamos começar pelo problema, porque antes do remédio tem que ter o diagnóstico. Entendem isso? E Jesus vai dar o diagnóstico, e é o pior diagnóstico que Jesus dá nas 7 igrejas. As 7 igrejas têm diagnóstico, tem elogios, tem carinho, mas a última igreja tem o pior problema. Qual é o problema? Vamos entender. Eu vou ler e vou explicar, versículo 17. Pois dizem, Jesus está dizendo, ó, Laodiceia, eu vou escrever aqui o que vocês dizem de vocês. Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Para quê? Como é que a igreja de Laodiceia se vê? Estou rico, abastado, não preciso de coisa nenhuma. O que Jesus está dizendo aqui? Qual é o objetivo de Jesus ao dizer isso? Jesus começa dizendo que a igreja de Laodiceia tem uma visão dela própria. Ela se sente rica espiritualmente, ela se sente abastada teologicamente, ela entende que não precisa de nada, porque a teologia está perfeita, o conhecimento está perfeito, os métodos de interpretação bíblica são excelentes. É a igreja de Deus, a palavra de Deus, o povo da Bíblia, estão ricos, estão abastados, não precisam de nada, não precisam de ninguém. A gente tem a verdade, a gente conhece tudo, somos a igreja remanescente, somos o povo de Deus, temos os 10 mandamentos, o sábado, reforma de saúde, a interpretação de Daniel e Apocalipse. Somos ricos, mas
Jesus está dizendo o que eles pensam deles. Jesus não está dizendo o que eles são. Ele começa dizendo: eu vou dizer o que vocês pensam de vocês. Claro, ele conhece o coração. Mas olha o que ele fala em seguida. Quando ele fala assim, ó: estou rico, abastado, não preciso de coisa nenhuma, vírgula. E nem sabes. Guarda essas duas palavras. E nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que Jesus está dizendo: que um povo que se considera pronto, com conhecimento pleno, com toda a teologia, com toda a interpretação, com todos os métodos, com uma igreja mundial grandiosa, a igreja remanescente, a igreja que guarda a palavra de Deus, ele está dizendo, não está dizendo para a igreja no sentido geral, está dizendo que a característica da igreja, do povo que estaria vivendo, isso não tem a ver com doutrina, isso não tem a ver com teologia, a verdade está ali, a teologia está ali, a igreja de Deus, ela é remanescente. Eu não estou dizendo que isso esteja errado, está tudo certo, não tem nada de errado com métodos, teologia, evangelismo, igreja remanescente, é isso mesmo. Mas o problema onde está? O problema é que apesar de estar dentro da igreja, apesar da igreja ter todas essas bênçãos, o povo não está vivendo, e não está dizendo todos, é a característica do final, essa característica ia afetar a igreja no final. Qual característica? Não saber quem são, pensar em uma coisa de si mesmos, e não enxergar que não são aquilo que estão achando que são. Queridos, eu já disse talvez uma vez isso aqui, o pior nível para se haver uma mudança em nós, a pior condição é quando nós não sabemos quem somos. É a pior coisa, porque se eu não sei quem eu sou, se eu não reconheço o meu estado, se sou frio ou quente, se eu penso que sou alguém que não sou, como mudar? Como admitir que preciso de ajuda? Porque Jesus disse, vocês entendem que não precisam de nada, de coisa alguma. Por quê? Porque se enxergam ricos, porque se enxergam prontos. Estão entendendo? E Jesus fala, no fundo, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês não estão enxergando, vocês são cegos, vocês estão nus. Nus na Bíblia é um simbolismo. A Bíblia usa muito o simbolismo da roupa. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus como Salvador, é como se Jesus colocasse a roupa do caráter dele em nós, e a gente vai orar a Deus em nome de Jesus, Deus nos olha através do sacrifício de Jesus, então estamos vestidos com a justiça de Jesus, com aquilo que Jesus fez por nós. Quando a Bíblia fala de nudez, ela está dizendo a respeito de um ser humano que está vivendo a vida sem Jesus, sem salvação, sem Salvador. Vocês vão ver isso depois, eu vou confirmar esse raciocínio. Jesus está dizendo assim, vocês estão imaginando que tem tudo, que sabem tudo, e não está errado. Vocês sabem que tem teologia, vocês sabem que tem doutrina, que tem igreja remanescente, que é mundial, fomos chamados para isso, mensagens angélicas do Apocalipse, está tudo certo. Mas Jesus está dizendo, o problema não está na igreja em si, na teologia em si, o problema está em que vocês estão vivendo pensando que são de uma forma, mas vocês não são ricos, vocês são pobres, vocês são miseráveis. Aonde Jesus quer chegar aqui? Jesus quer chegar no ponto para dizer que o povo do final não seria quente,
característica, não todos, a característica geral do período. A tendência do povo do final seria pensar que estavam quentes, não admitir que estavam frios. Então Jesus dá o nome de morno, que pensa que não é quente, que não é frio, não consegue enxergar sua condição, está como se fosse, o símbolo é mornidão, entendem isso? E mornidão, pelas características de Jesus, não tem a Cristo. Querem olhar o conselho que Jesus vai dar? Vamos entrar no conselho, porque pelo conselho, ele vai dizer assim, ó, vocês são infelizes, pobres, miseráveis, cegos e nus, ok? Ele já disse. Agora ele vai dar um conselho. O conselho que ele vai dar vai evidenciar ainda mais o que está faltando. Concordam? Quando eu falo assim, Leandro, é o seguinte, deixa eu te dizer umas coisas. Você precisa desenvolver o projeto A, projeto B, o projeto C. Eu não estou dizendo que ele é ruim, eu estou dizendo assim, você ainda precisa fazer algumas coisas. E essas coisas que eu estou falando para fazer, evidenciam obviamente que falta. Então Jesus vai aconselhar, olha o conselho dele, versículo 18. Ele vai dar ele subdivide o conselho dele em 3. Primeiro, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja vista a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu li e vamos explicar. Primeiro, conselho dele: compre ouro refinado no fogo para ser rico. Espera aí, quando você estuda as analogias e o simbolismo da Bíblia, ouro refinado no fogo tem a ver com fé que foi provada, uma vida que ao andarmos com Deus somos provados, somos tentados, somos lapidados, e na medida em que insistimos, combatemos o bom combate, a nossa fé vai sendo refinada no fogo das provações, no fogo das tentações, das lutas da vida. Quando a gente não desiste, quando a gente enfrenta. Não é assim que o ouro não é refinado no fogo. O ouro, ele é levado a uma temperatura X, porque quando chega na temperatura X, o que não é ouro se separa, fica só o ouro. Jesus está dizendo aqui, que quando andamos com Deus, quando enfrentamos as provações, as lutas, as tentações, as decepções, as tristezas, as traições, os enganos, quando enfrentamos com Deus, andando com Ele, entendendo que todas as coisas contribuem para o nosso bem, e que podemos tudo naquele que nos fortalece, o Espírito Santo vai nos purificando, Ele vai nos lapidando, e esse simbolismo do ouro é a fé. Nós vamos confiando mais, nos entregando mais, ficando mais fortes, purificados com a ação do Espírito Santo, entendem isso? Ele está dizendo que o povo de Laodiceia não tem fé experimental, vive, vem à igreja, fala, talvez não fala, não trabalhe nos sábados, talvez devolva o dízimo. Ele não está criticando teologia, ele está falando do coração. Nós vamos ver daqui a pouquinho, eu vou confirmar, aguardem, porque eu estou falando do coração. Ele está falando o que somos realmente. Não há uma crítica para a igreja, não há uma crítica para a teologia, não há uma crítica para os princípios. O assunto aqui não é esse. O assunto aqui é quem eu sou. O assunto é, você não sabe quem você é. E a pior condição, a pior ignorância é quando eu não sei que não sei. Vou repetir. O pior estágio de ignorância é quando eu não sei que não sei. Se eu nem sei que não sei, como vou mudar? O próximo estágio é, eu sei que não sei. Opa, agora é diferente. Eu tenho consciência que eu não sei sobre isso. Eu tenho consciência que eu não sou como eu tinha que ser. O pior estágio é, eu não sei que não sei, eu não sei que não sou.
Estão entendendo? Está difícil essa frase? Dá para entender? Fica claro? O problema de Laodiceia é desconhecimento da própria vida, é o desconhecimento da sua própria condição. E a característica de uma igreja que aparentemente está tudo certo, está andando, está caminhando, está indo, mas no fundo não está. Não são ricos, não são abastados e precisam de muitas coisas, dentre elas uma vida com Deus, porque a fé, diz Romanos 10:17, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não existe fé sem Bíblia, não existe fé sem andarmos com Deus. Queridos, escuta o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Eu já disse isso aqui, tenho dito e vou dizer até o último dia que aqui estiver. O comportamento tem o seu lugar na vida cristã, é óbvio. Mas o comportamento movido por um coração que não tem o Espírito Santo, que não se deixa ser dirigido por Deus, pode ser ético, pode trazer bons resultados, mas não traz vida, não traz salvação. 1 João, o mesmo João diz, 1 João 4,12, aquele que não tem o Filho não tem vida. Queridos, sem Cristo não tem vida. Vida é Cristo, é andar com Deus, é ficar perto dEle, é se entregar. Claro, precisa de teologia, precisa de igreja, claro, precisa de doutrina, mas sozinhas, independentes, a teologia sozinha, a igreja sozinha, os princípios sozinhos, estão aqui, mas se eu não me envolvo, se eu não me entrego, se Cristo não vive em mim, tudo que eu acredito pode produzir nos outros uma maravilhosa imagem ao meu respeito. A fé, escuta o que eu vou te dizer com carinho, você e eu não sairemos do lugar espiritualmente se não estudarmos a Bíblia diariamente. Em que área da vida podemos crescer de forma aleatória? De que forma? Queridos, qualquer coisa nessa vida, se queremos ser bons, se queremos fazer bem, se queremos fazer aquilo que tem que ser feito, temos que praticar, temos que nos envolver, temos que fazer diariamente, não é assim? Mas como somos como cristãos? E que lugar ocupa Deus na minha vida? Que lugar ocupa a Bíblia na minha vida? Pense na tua vida agora. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você não precisa me responder. Aonde a Bíblia entra na tua vida? E se não tem Bíblia, se não tem a palavra de Deus, não tem fé. Se não tem fé, você pode fazer o que você quiser, a sua vida vai passar. Eu não estou falando isso por mal, estou falando isso por bem, por carinho, para você pensar. Sem Bíblia você não sairá, a tua vida ficará no mesmo lugar, um passo para frente, um passo para trás, dois passos para frente, dois passos para trás. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Como viver uma vida sem fé? Sem Bíblia. Se a fé vem pela Bíblia, e eu não estudo a Bíblia. Segundo conselho, vestiduras brancas, para se vestir, a fim de que não seja visto, manifesta a vergonha da tua nudez. Parece absurdo o que eu vou dizer agora, mas João está dizendo que o povo de Laodiceia não ia ter Jesus no coração. Essa ia ser a característica principal. Pastor, eu tenho Jesus, pastor, eu acredito em Jesus. O que é ter Jesus no coração? É ter a teoria? É saber algumas histórias de Jesus? É saber que Ele morreu na cruz por mim? É isso, é ter Jesus no coração? Pensa comigo, vamos raciocinar juntos. Vinde, arrazoemos, diz Deus, raciocinemos juntos. O que é ter Cristo? É dizer que tenho Cristo?
é dizer que acreditam nele, é contar as histórias dos seus milagres. Paulo ilustra bem isso. No final da sua vida, Paulo fala assim: já estou crucificado com Cristo, e já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele se entregou tanto, que ele lutou tanto, ele combateu o bom combate, ele enfrentou, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, ele entendia que podia todas as coisas naquele que o fortalece. Ele se sentiu miserável, tem horas que ele fazia o que não queria, ou deixava de fazer o que tinha que fazer. Ele se chama de miserável, mas ele luta. Qual era a luta de Paulo? Qual era a luta de Paulo? Estou usando Paulo para ilustrar esse contexto aqui. Qual era a luta de Paulo? Filipenses 3. Ele faz um discurso para os filipenses, dizendo quem foi ele, tudo que ele havia abandonado, tudo que ele havia deixado, que ele considera lixo aquilo que ele havia obtido antes, tudo pela graça, pela salvação, pelo privilégio de ter Jesus. E depois ele fala: mas eu ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as situações, oportunidades, as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual era o alvo de Paulo? Ser como Jesus, permitir que Jesus vivesse nele. Aqui, queridos, está o centro do cristianismo: andar com Deus, viver com Deus, a ponto do Espírito Santo ir reproduzindo em nós o caráter de Jesus. Aqui está o Evangelho. O Evangelho não é só guardar mandamentos, se comportar, é ser como Jesus. Os mandamentos de Deus são a expressão de um caráter, de um Salvador que morreu por nós, porque se fosse possível mudar a lei, abolir a lei, ele não precisaria ter morrido na cruz. Paulo diz que devemos crescer até a estatura de Jesus, caráter, amar como ele amou, viver como ele viveu, andar com Deus como ele andou. Ah, pastor, isso está longe da minha vida. Tudo bem, mas você tem que lutar para ir nessa direção. Você tem que lutar para dar o próximo passo. Quando Paulo olhava para Jesus, ele diz assim: eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei. Mas Paulo falou assim: então vou desistir. Ah, não dá mais, não tem jeito, vou desistir. Quem sou eu? Um mortal, uma formiga, sou um lixo, um pecador. Jesus é perfeito, vou desistir. Ele falou isso. Ele disse assim, 1 Coríntios 9, 24 a 27, eu esmurro o meu corpo, minha natureza carnal, e eu a reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu luto contra a minha natureza carnal. Paulo disse assim: eu morro a cada dia, o lado humano dele, cada dia, para que Cristo pudesse viver nele. Entendem isso? Queridos, estou pregando nessa manhã algo que eu estou no meu coração, para a minha vida em primeiro lugar. Eu preciso mais, mas também estou sempre preocupado em dizer: Senhor, será que eu me enxergo do jeito que realmente eu sou? Quem pode ser arrogante de dizer eu sou assim, eu tenho certeza que eu sou assim? A gente tem, mas não custa ter humildade de dizer: Senhor, mas se eu não estiver sendo quem eu acho que sou, se eu não estiver enxergando aquilo que eu acho que enxergo, se eu não estou vivendo do jeito que eu entendo que deveria viver, Senhor, me mostra isso. Tem que ter coragem para mudar de vida. Por isso ele disse: tem que se vestir com a roupa de Jesus, a ponto de Cristo viver em você. É isso. Laodiceia não tem fé, Laodiceia não tem Cristo. E o último, colírio, para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. O que ele está dizendo? Que o povo de Laodiceia não ia enxergar, por isso que falou, ele é cego. A nudez cobre com as vestes de Jesus, a riqueza que pensavam que tinham, porque só olhavam a teologia, mas não viviam a fé. Jesus diz: compra ouro, pega ouro, é de graça, pega. E agora, a cegueira.
o que vai fazer a gente enxergar com os olhos de Deus, é o Espírito Santo. Davi só enfrentou Golias porque ele olhou para o gigante com os olhos do Espírito Santo. Você pode ser gigante, você pode vir com lança, você pode vir com espada, eu vou contra você, em nome de Jesus. Entende a visão de alguém que olhava para a vida com a ótica divina? Todo mundo olhava um gigante, era um exército inteiro olhando um gigante. Um menino olhou com a visão de Deus. Aqui, Davi tinha o colírio, Davi era dirigido. Claro, quando ele se separava de Deus, ele errava, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque errava, mas porque aprendeu progressivamente a depender dele. E agora olha o versículo em seguida: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Dá tempo para se arrepender? Dá. Agora, olha o próximo versículo para vocês entenderem que aquilo que eu disse, que não tem Jesus no coração, que é o maior problema. Para pensar comigo. Tem algum problema maior do que você estar numa igreja cristã, você ser um cristão a vida inteira e correr o risco de não estar enxergando que você não tem Jesus no coração? Para pensar. Porque a gente fala, eu tenho. Quem é que fala, eu não tenho Jesus no coração? Todo mundo vai falar que tem. Mas o problema aqui é que Jesus está dizendo, ó, você não sabe que você não é assim. Então quem sou eu para dizer que sou o que realmente sou? E Jesus vai dizer assim, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Que porta? Para entrar na vida, para entrar no coração. Ele está do lado de fora, ele está batendo. Deixa eu dizer uma coisa, na época de João, ninguém batia em porta. As pessoas paravam na porta de uma casa e chamavam pelo nome. Se fosse na casa do Charles, eu ia dizer, Charles, Charles. Agora, se fosse urgente, eu ia bater na porta. Na época de Jesus, a cultura era essa. Por que Jesus está dizendo, eu estou batendo na porta? Porque é urgente. Não dá para só chamar e correr o risco de não ser ouvido. Não é? Jesus está batendo. E olha por que ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, comerei com ele. A gente vai estar tendo comunhão juntos. Comunhão é repartir o pão, comer juntos. Jesus está dizendo, eu preciso entrar no coração. Se alguém estiver me ouvindo, abre a porta, ele está dizendo. Você que está aqui nessa manhã, Jesus está batendo e está dizendo, tem alguém me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Se estiver me ouvindo, abra a porta, para eu entrar, para a gente comer juntos, para a gente viver juntos, para a gente andar juntos, para você ser realmente rico, para você realmente estar bem vestido, para você ter ouro, para você enxergar com o colírio. Eu preciso entrar. Você precisa abrir a porta. A tranca está por dentro, é o nosso livre-arbítrio. Ele está batendo porque você é que escolhe se vai abrir ou não. A decisão é sua. Está entendendo? E olha o último versículo. Ao vencedor, ele está dizendo que é possível vencer. É possível estar vivendo no período de Laodiceia. É possível estar num contexto de fase religiosa, onde a igreja por tendência iria ser morna, mas é possível se levantar em meio à mornidão, se seguirmos os conselhos de Jesus. Por isso ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. E olha agora, o último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe qual a diferença de escutar e ouvir? Ouvir e escutar parecem sinônimos, mas escutar vem um som, você escutou. Alguém falou, você escutou. Alguém falou. Agora ouvir
é guardar no coração, é viver aquilo que você escutou. Não é ouvir por ouvir, é ouvir e viver, é ouvir e se entregar, é ouvir e estar juntos. Eu sei que todos nós temos lutas. Eu vou terminar. O grupo de louvor vai vir cantar a última música. Temos uma música no final, Cris? Se você permitir o meu humilde conselho, que eu farei isso na minha vida e tenho feito e vou continuar fazendo. O conselho que Davi nos deu: sonda, meu Deus. Senhor, me sonda. Senhor, examina minha mente, examina minhas motivações, as minhas tendências, as minhas lutas, os meus raciocínios. Senhor, examina minha vida, porque eu estou com receio de talvez pensar algo ao contrário do que sou. Por favor, Deus, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, pode ser que eu não esteja enxergando, e eu não quero ser arrogante, eu não quero pensar que sou rico, porque tantas lutas, Senhor, estamos no fim, conflito entre o bem e o mal. Eu posso estar enganado, então, Senhor, me mostra quem eu sou e guia-me pelo caminho eterno. Jesus está batendo no nosso coração nessa manhã. Quem tem ouvidos, ouça e abra a porta para que Ele entre. Que Deus te abençoe. Vamos ter o grupo, depois farei uma oração no final.